Ora bem, um renovado bom dia a todos os senhores deputados. Queria dar as boas-vindas à senhora reitora da Universidade Católica Portuguesa, professora doutora Isabel Maria Gil, e aos acompanhantes, o senhor professor doutor Miguel Ataíde Marques, vice-reitor, e o senhor professor doutor António Medina de Almeida. Nós estamos nesta audição a requerimento do CDS-PP, e o assunto tem a ver com a não aprovação do pedido de acreditação do ciclo de mestrado integrado em Medicina daquela Universidade pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, conhecida por A3ES. Vou só dar nota, penso que receberam, mas vou relembrar a grelha de tempos para o funcionamento da audição. Cabe a palavra ao grupo parlamentar requerente, usar da palavra no início da audição com 5 minutos, e tem a palavra a senhora reitora da Universidade Católica, ou em quem delegar, durante 10 minutos para a resposta. Depois segue-se um conjunto de intervenções dos restantes grupos parlamentares e do seu deputado único da Iniciativa Liberal, com 5 minutos cada grupo e deputado único. Depois devolvemos a palavra ao partido requerente desta audição, ao grupo parlamentar do CDS-PP, para 3 minutos, e fecha a ronda e a audição a senhora reitora da Universidade Católica com 10 minutos. Portanto, nós vamos de imediato começar a audição. Eu dava a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, do partido requerente do CDS-PP. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a senhora reitora e demais equipa aqui presente, agradecendo a vinda ao Parlamento. Como sabem, esta audição foi precedida por uma anterior do Sr. Presidente da A3E, o professor Dr. Alberto Amaral, na qual já foram prestados alguns esclarecimentos e de que, embora não tenham estado presentes, eu vou fazer uso, presumo que também não seja novidade para a Católica. Então, sabemos, uma das coisas que foi falada na audição anterior foi a oportunidade desta audição, alegando-se que estamos a meio de um processo e, portanto, que é uma coisa espúria ou, eventualmente, sui generis, a Assembleia da República querer inteirar-se do que se passa quando o processo não está concluído. O meu entendimento é que, na verdade, o processo já está concluído e foi reiniciado um novo processo de acreditação e, portanto, parece-me, apesar de tudo, razoável que tendo havido uma decisão definitiva num capítulo, seja relevante para a Assembleia da República, desde já para o Grupo Parlamentar do CDS, entender o que é que aqui se passou, sem prejuízo de sabermos que, entretanto, a Universidade já reiniciou um novo processo de acreditação. Gostava de saber a esse propósito se sabem se já está constituída a nova Comissão de Avaliação, sendo também de notar que o Sr. Presidente, professor Dr. Alberto Amaral, até nos fez notar com com algum espírito de serenidade que isto faz parte da dinâmica do processo de acreditação de cursos, que no caso da UBI e do Algarve também tiveram uma primeira decisão negativa e depois as coisas foram corrigidas e uma segunda decisão positiva. Não sei se era um anúncio auspiciador de novidades futuras, mas deu-nos conta de que nós estaríamos a ser eventualmente precipitados, porque faz parte e que as coisas se resolvem nessa sede, e eu pelo menos fiquei bastante mais tranquila com esta notícia. Gostava então de ir diretamente aos pontos. Em relação ao processo, a decisão foi fundamentada essencialmente no parecer da Ordem dos Médicos e no entendimento que o Conselho de Administração fez sobre tanto este parecer como o parecer da CAI. No caso do parecer da Ordem dos Médicos, há algumas notas que são feitas que me merecem perguntas, fiquei com questões e gostaria de saber se a senhora reitora tem capacidade de nos esclarecer quanto a elas. A primeira tem que ver com uma das críticas apontadas à estrutura curricular do curso, que tem que ver com a falta de horas de contacto clínico, e se vem exposto no parecer da Ordem dos Médicos nas páginas 3 e 4, com alguma preocupação com o facto do curso poder vir a durar apenas 5 anos em vez de 6, portanto ser encurtado atipicamente em relação a outras ofertas, e também com o facto, dizem a certa altura na página 4, com esta constatação faz com que o plano de estudos tenha na ótica da Ordem dos Médicos uma componente clínica manifestamente insuficiente que prejudicará a qualidade da formação dos seus estudantes e que por isso não merece a nossa aprovação. A senhora reitora já fez afirmações públicas dizendo que teria havido um mau entendimento daquilo que era a oferta e a proposta da Católica, portanto gostaria, se puder, que nos explicasse que mau entendimento é esse.
A segunda nota tem que ver com a página 5 também do parecer da Ordem dos Médicos, em que dizem que uma das maiores ameaças a este ciclo de estudos é o pendor que é dado ao Hospital Beatriz Ângelo para efeitos depois da formação aplicada. De facto, é um hospital cujo futuro não é claro do ponto de vista de propriedade, se ficará na esfera do Estado ou na esfera público-privada. Enfim, diria que isso não seria material para a questão, mas aparentemente a Ordem dos Médicos diz que sim, e eu gostaria de saber qual é o entendimento que a Universidade Católica faz também desta questão. Em todo o caso, vou perder aqui o meu tempo, parece que, na sequência destes aspectos, depois aquilo onde de facto se situa a decisão é no desenho do sistema. Aparentemente, quer a Ordem dos Médicos, quer o Conselho de Administração da A3E, embora não tenha nenhuma função reguladora, e isso tenha sido bastante sublinhado pelo professor Dr. Alberto Amaral aqui, sendo que, paradoxalmente, toda a sua intervenção foi sobre exatamente a questão de desenho do sistema, mas, enfim, isso caberá a ele depois conciliar consigo próprio. A questão está centrada no facto de não existir falta de médicos e de haver um estrangulamento no internato, que eu diria que se aplica a uma eventual oferta da Universidade Católica futura, mas aplica-se já hoje às universidades públicas. Portanto, o problema é prévio e em nada a Universidade Católica o pode resolver em qualquer circunstância. Mas gostaria de saber também se tem este entendimento. E a mim preocupa muito a ideia que não é dita, mas está transversalmente implícita em todos os argumentos, que é um tema de protecionismo. Aparentemente, aliás, a Ordem dos Médicos até o diz com alguma clareza na página 9, diz, além da inevitável, vou terminar, competição pelos docentes, há outros problemas potencialmente maiores que se prendem com a competição pelos locais, pela distribuição de discentes. Portanto, parece que aqui o grande problema é que a Universidade Católica, com esta oferta, vem introduzir concorrência num mercado que está estabilizado do ponto de vista público, e esse é que é o grande problema. E eu pergunto, numa universidade que não vai ter financiamento público para o seu curso, que dependerá da livre escolha de quem lá quiser frequentar, que suportará os lucros ou perdas que daí decorrerem, se faz sentido que a avaliação não seja técnica, mas impenda sobre um argumento que é essencialmente de construção do mercado e de natureza concorrencial. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Iniciamos a audição com a intervenção do Grupo Parlamentar Requerente. Tem a palavra agora a Sra. Reitora da Universidade Católica Portuguesa, para o uso dela. Tenha a bondade. Muito bom dia, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Cumprimento todos e agradeço a oportunidade que nos é dada de, nesta Comissão Parlamentar, falar sobre o processo, de facto, que terminou relativo à submissão da primeira proposta de criação do mestrado integrado em Medicina pela Universidade Católica, portanto, o processo que foi iniciado em 2018 e foi dado por concluído em 2019. É certo que foi feita uma nova submissão em outubro deste ano, mas, pelo que me foi dado a entender, procurava-se perceber quais foram as razões da recusa do processo anterior, e é para isso que estamos preparados, embora, se os senhores deputados assim o entendam, podemos responder também a tudo o que desejarem sobre a nova proposta. Eu vou começar a minha intervenção focando 3 aspectos, integrando já alguns dos pontos, tentando responder a alguns dos pontos suscitados pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Se não conseguir fazê-lo agora nesta intervenção inicial, deixarei para a última. E, portanto, falarei do contexto institucional da criação do curso, das razões que levam a Católica a propor um novo curso de mestrado integrado em Medicina e do processo de acreditação. Em primeiro lugar, começar por dizer que a Católica é a 4ª universidade criada em Portugal ao abrigo do acordo entre o Estado português e a Santa Sé. Foi fundada em 1967 e é reconhecida pelo Estado português como instituição livre, autónoma e de utilidade pública. O projeto de criação de um curso de mestrado integrado em Medicina decorre, eu diria, tem vindo a ser maturado há mais de 2 décadas, mas acelerando desde 2004 com a criação do Instituto de Ciências da Saúde, que passou a coordenar e a desenvolver o curso de Medicina Dentária, de Ciências Biomédicas, de Enfermagem, com os 3 ciclos de desenvolvimento, várias especialidades de mestrados da área da medicina e da biomedicina.
Atualmente, além do ICS, a UCP conta ainda com uma Faculdade de Medicina Dentária em Viseu, tem 2 centros de investigação na área da saúde, um deles na área das ciências básicas, o CBQF, Centro de Biotecnologia e Química Fina, avaliado com excelente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e o Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde, com avaliação de muito bom pela FCT também no último exercício. Além de um laboratório de translação, o laboratório Saliva Tech, que faz diagnóstico e investigação a partir dos marcadores de saída da saliva. Está em criação também, como consta, aliás, dos documentos apresentados à Agência de Acreditação, a criação de uma 3ª unidade de ID na área da investigação biomédica. Mas, portanto, o projeto alavanca-se naquilo que são 14 anos de ensino e investigação validada na área da saúde. A proposta de criação deste primeiro curso está ainda ancorada numa parceria clínica com o Grupo Luz Saúde e numa parceria académica com a Faculdade de Medicina da Universidade de Maastricht, ambas instituições no seu setor com provas dadas de qualidade. O currículo foi considerado pela Comissão de Avaliação da Agência como sendo academicamente exemplar, é um currículo testado, acreditado e em funcionamento na Holanda. Trata-se também, como é sabido, de uma formação internacional, lecionada em inglês, baseada na metodologia da aprendizagem baseada em problemas, ou PBL. Uma metodologia, como sabem, é centrada no aluno e de lastro colaborativo. O ensino clínico decorre no Grupo Luz Saúde, sobretudo no Hospital da Luz de Lisboa, e, portanto, toda a questão em torno do Beatriz Ângelo, como sendo o Hospital Universitário de base, é, porventura, um lapso de entendimento da Ordem dos Médicos na forma, e da CAI, na forma como leram a submissão. O Hospital da Luz de Lisboa é o Hospital Universitário de base, mas está previsto o acesso para os estágios e as rotações clínicas nas 25 unidades de saúde do Grupo Luz e está também considerada e validada um protocolo com a ARS LVT. Com a proposta que a UCP apresenta, entendemos revigorar o modelo do ensino médico em Portugal, trazendo uma proposta alternativa de medicina baseada em ciência, de base tecnológica, com acesso ao centro de simulação do Grupo Luz e com um fortíssimo investimento em tecnologia no Skills Lab da própria faculdade. É uma proposta curricular, uma proposta de criação de um novo curso de medicina que reforça também a ética do cuidado, que é própria da missão de ensino de base humanista da Universidade Católica. Contribui, além do mais, para alargar a base de acesso e a escolha para estudar medicina em Portugal. Reforça a capacidade do país na formação de médicos e reforçam na medida em que é uma formação em que os médicos vão ser avaliados, a formação é avaliada de acordo com aquilo que são as normas de qualidade do nosso sistema científico. O que não acontece, por exemplo, quando se contratam médicos formados em sistemas de ensino superior estrangeiros, certamente com qualificações, mas cuja formação não está validada e não é acompanhada pelo nosso modelo nacional de avaliação. Razões para a criação do curso. A criação do curso decorre, em primeiro lugar, da missão da UCP, está plasmada nos nossos estatutos, de contribuir com a sua intervenção para o bem comum e a justiça social, nomeadamente no campo da educação médica. É uma área em que as universidades católicas em todo o mundo têm larga experiência, largo prestígio, reconhecido globalmente. Cito apenas 3 instituições: a Universidade Católica de Lovaina, KU Leuven, a Faculdade de Medicina de Georgetown, a Faculdade de Medicina Clínica Gemelli em Roma, pertencente à Universidade de Sacro Cuore. Portanto, há uma larguíssima tradição das universidades católicas com investigação e formação académica de topo em todo o mundo de estarem ligadas ao ensino da medicina, portanto, por missão. Em segundo lugar, sabemos que há a existência de uma
procura largamente excedentária face à capacidade de formação instalada nas universidades portuguesas. Se olharmos, se atentarmos para a declaração da Plataforma de Defesa de uma Medicina de Qualidade, que juntou as escolas médicas, a Ordem dos Médicos e os estudantes de Medicina, a declaração pública é de dia 19 de dezembro de 2019, essa plataforma indica que o atual numerus clausus ultrapassa a capacidade formativa que as faculdades de Medicina dispõem. E a Associação Nacional dos Estudantes de Medicina indica a sua preocupação com o facto das escolas médicas, e cito-os, terem mais alunos do que aqueles que podem acomodar. Um novo curso de mestrado integrado em Medicina dá mais liberdade de escolha aos estudantes e alarga claramente a oferta formativa no país, melhorando esta situação. Em terceiro lugar, e se bem que no panorama atual do ensino superior as formações não sejam estanques, todos o sabemos, e unidirecionadas, portanto, um mestre em Medicina pode desempenhar múltiplas funções, trata-se também, na verdade, de reforçar o número de médicos formados que irão suprir as necessidades do país. Não vamos aqui discutir os dados da Ordem dos Médicos relativamente ao excesso de médicos formados em Portugal por número de habitantes. Cito apenas um documento que pode ser validado e verificado por todos os senhores deputados, o relatório da OCDE sobre o estado da saúde na União Europeia de 2018 e depois atualizado em 2019, chamado Health at a Glance EU, onde se indica claramente que o número de médicos indicados para Portugal está subestimado em cerca de 30%. Enquanto a maioria dos países reportam o número de médicos no ativo, isto é, aqueles que efetivamente exercem, no caso de Portugal e da Grécia, de acordo com o relatório da OCDE, o número de médicos reportados corresponde aos inscritos na ordem, isto é, os que têm licença para exercer, os detentores de cédula profissional, incluindo os que emigraram, os que se reformaram ou os que faleceram, sem que a ordem tenha sido notificada. Portanto, o relatório, na página 178, indica que, com a correção devida, o número de médicos ativos em Portugal estaria abaixo da média da União Europeia. Recorde-se ainda que, hoje em dia, é consensual que as universidades não se limitam a formar para a região ou para o país. Nenhum dos meus colegas reitores o afirma e nós, como é óbvio, não é esse o panorama do ensino superior na Europa, em Portugal. É, aliás, contraditório assinalar a importância de internacionalizar as instituições e torná-las competitivas na atração de talento, para depois analisar, em termos estritamente regionais, o seu posicionamento e oferta. Neste sentido, é relevante olhar igualmente para o panorama da União Europeia e para as necessidades da União Europeia. Face ao envelhecimento e à longevidade das populações e à maior consciência dos cidadãos face à sua saúde, estima-se que a necessidade de médicos aumente exponencialmente. Olhamos para a Alemanha, por exemplo, onde o número de faculdades de medicina está a crescer e a aumentar. Uma estimativa da Comissão Europeia de 2012 aponta para uma insuficiência de 230 mil médicos na década seguinte, portanto, em 2020. E agora, o ponto 13, o processo de acreditação. Portanto, como é sabido, entregámos a proposta em outubro de 2018 e esperamos, naturalmente, que nos termos da legislação em vigor, nomeadamente os parâmetros vertidos no regime jurídico de graus e diplomas do ensino superior, que são requisitos gerais para a acreditação de ciclo de estudos, um conjunto de parâmetros, desde logo a existência de um projeto educativo, científico e cultural próprio, corpo docente total, academicamente próprio, academicamente qualificado, especializado e em número adequado, recursos humanos e materiais indispensáveis, o cumprimento por parte da instituição das disposições previstas nos estatutos da carreira docente, percentagens de professores de carreira, enfim, tudo aquilo que está... Não vou ler tudo aquilo que são os requisitos, mas que estão na lei, nomeadamente no artigo 57. Para tal, o formulário da A3ES indica 11 campos que avaliam o cumprimento destes requisitos e, se os senhores deputados olharem para aquilo que é a resposta da CAI, está claro que em nenhum destes parâmetros se indica que a Católica não cumpre. Portanto, cumpre todos os requisitos legais, facto este que não foi negado pela Comissão. Muito bem, agradecia que concluísse, Sra. Reitora. Então, Os 10 minutos já passaram, já vamos a caminho dos 11. Então, vou só terminar dizendo o seguinte. Os dois argumentos fundamentais apresentados pela Agência de Acreditação, o Conselho de Administração, pela CAI,
pela Ordem dos Médicos são 2. Em primeiro lugar, a duplicação da oferta na região de Lisboa e o facto da aprovação deste curso ser deletério para a existência de 2 outros cursos na região de Lisboa. Como diz a própria CAI, e com isto termino, citando-os, a questão do acesso aos internatos médicos é também um dos pontos, e leio a última frase no documento da CAI, mas que é repetido também nos outros 2. É de salientar que a ausência de especialização constitui uma grave ameaça para a imprescindível formação do médico, além de fragilizar a sua posição negocial em termos contratuais, favorecendo a designada proletarização da profissão médica. Com isto. Muito obrigado, Sra. Reitora, agradeço a compreensão. O uso do tempo, temos que ser implacáveis, mas o tempo passou para ajudar-nos a perceber a ideia final. Eu agora, como é normal nas audições, segue-se um período de um conjunto de questões colocadas pelos grupos parlamentares. Eu passava desde já ao grupo parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Carla Sousa, para o uso da palavra. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento, em nome da Sra. Reitora, toda a sua equipa. Agradeço muito todas estas explicações que nos deu iniciais sobre, no fundo, sobre as componentes académicas, técnicas e científicas que apresentaram para a validação, a acreditação do curso. Confesso que não me sinto capacitada, digamos assim, para fazer uma análise tão específica e, acima de tudo, para me substituir, não estou nessa situação, de me substituir ao AI3S. Aliás, a audição que tivemos anteriormente com o Dr. Alberto Amaral claramente esclareceu-nos aqui algumas questões. A Sra. Reitora colocou-nos aqui alguns temas também em aberto, mas disto isto parece-nos que há aqui uma questão importante, que é, estamos a tratar de um caso muito particular, e a questão é perceber porque é que estamos a tratar deste caso tão particular, porque, na verdade, isso também emanou da audição anterior. Há imensos casos com pareceres e acreditações negativas ao longo dos anos da vida e da existência da AI3S. E a questão é perceber porque é que, a dado momento, isso não foi um problema, digamos assim, para as instituições que se viram envolvidas nesses processos e para a própria AI3S, isto é, são processos, digamos assim, comuns, habituais em processos negociais, e este não foi, porque de facto ele foi bastante publicitado ao longo de todo o processo, desde que o momento em que a Católica entrou com um pedido de processo de acreditação. Foi claro que foram saindo notícias sobre os protocolos assinados com a Câmara de Cascais, as construções do hospital. Portanto, percebeu-se que havia aqui um processo que corria paralelo, um processo público que corria paralelo em relação ao processo que estava a decorrer também na AI3S. E eu pergunto-lhe se isso também fazia parte, de alguma forma. O Dr. Alberto Amaral há pouco dizia que se isso seria parte de um processo, digamos assim, de alguma pressão também, para que houvesse alguma avaliação pública, e eu pergunto-lhe se isso foi pensado ou não, se foi coincidência, digamos assim. Dito isto, a AI3S de facto tem um processo de independência conseguido ao longo dos anos. O Governo não tem, de facto, interferência no processo da AI3S. Não nos parece que seja de bom tom, portanto, reduzir essa independência. Isso não é o nosso fit, penso que também não é o vosso. Dito isto, há pouco, na audição que fizemos ao Dr. Alberto Amaral, gerou-se uma questão que eu gostaria também, no fundo, de vos fazer também, que é, se conhece algum processo de acreditação que tenha sido favorável, em que tenham existido 2 pareceres negativos. Ou se isto é, se isto de facto se conhece algum outro processo. Porque, na verdade, a Católica também, a AI3S é a mesma entidade, a mesma agência que validou dezenas de cursos da Católica, não é? E, portanto, eu gostava de perceber se haveria aqui se conhece algum que tenha tomado uma posição diferente com 2 pareceres negativos que tenha sido validado. Isso também me pareceu importante.
Dito isto, há aqui uma questão que gostava de lhe perguntar, porque me parece que já foi abordada também na outra reunião, que é a ausência de contacto clínico. A ausência de contacto clínico com os doentes. Parece-me que é uma questão que eu não sei até que ponto é que pode ser. Para mim é claramente importante, eu que sou leiga na matéria, não é? Mas parece-me que de facto é uma... Desculpe, essa é que era... Parece-me que de facto era uma questão que eu gostava de lhe perguntar, porque me pareceu importante. Há pouco também falou-se de que a legislação portuguesa impedia o franchising. Isto é, que a ideia do curso estava decalcado de Maastricht e sem uma adaptação local. E eu gostava de lhe perguntar se isto de facto poderia ser colocado desta forma, se esta questão se coloca. E penso que para já é tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Sousa, do Partido Socialista. Eu passava agora de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Professora Isabel Maria Gil, Reitora da Universidade Católica, e os seus professores que a acompanham. Eu gostaria de começar a minha intervenção relembrando porque é que estamos aqui. Há um grupo político, um grupo parlamentar e um senhor deputado que entenderam trazer para esta Comissão e para este Parlamento esta matéria relativamente à acreditação do curso ou do mestrado integrado de Medicina da Universidade Católica. E fizeram na legítima enfim, intervenção das suas atividade parlamentar. O que nos interessa aqui, e no caso concreto, é um processo sobre o qual têm sido levantadas dúvidas sobre o facto da agência de acreditação ter ou não ter extravasado as suas competências e as suas funções. E nós fazemos, no caso da Católica, como faríamos de outra entidade ou de instituição de ensino superior qualquer. Nós não estamos reféns daquela ideia de que as universidades e as escolas em geral, como estão alguns grupos políticos nesta Comissão, de que devem ser todas estatais. E, portanto, o facto de ser a Católica, para nós, é um dos players do sistema de ensino superior no país, e nós, na função de escrutínio da atividade da agência de acreditação, estamos a fazê-lo como faríamos para qualquer outra entidade de ensino superior. Mas esta questão, e nós já a colocamos ao Sr. Presidente da A3ES, e eu, do meu ponto de vista, fiquei ainda com mais dúvidas que as que tinha, porque, por vezes, a forma e os argumentos utilizados, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, não são claros quanto à missão ou aos limites da missão da agência A3ES, levanta-nos esta dúvida. Nós vemos um parecer da CAI que aponta algumas fragilidades, mas diz que elas são facilmente ultrapassáveis, e depois vai evocar um artigo de um decreto-lei que regula o ensino superior, ou o sistema de distribuição territorial do ensino superior no país, para dizer que o curso não tem condições de ser aprovado. E esta questão para nós é central, porque, na verdade, parece-nos que compete ao Governo fazer essa regulação, da mesma forma que o faz na fixação, por exemplo, do número de cláusulas ou noutras medidas do género. E esta é uma questão que não é só de agora. Esta questão tem sido levantada, inclusive, por outras instituições de ensino superior, nomeadamente públicas, ao longo do tempo. E, portanto, a minha primeira questão é perguntar à Sra. Reitora, relativamente a esta matéria, qual é o seu entendimento e da Universidade Católica, sobre os argumentos utilizados, nomeadamente a invocação do artigo 4º do Decreto-Lei 74/2006, para não acreditar o curso. A segunda questão tem a ver com os factos ou com as fragilidades apontadas. A Sra. Reitora já as referiu, relativamente às horas de contacto, relativamente aos docentes insuficientes, relativamente à relação com os hospitais e à formação em inglês. Eu gostaria de saber, enfim, embora tenha tido acesso aos argumentos utilizados para opor estas fragilidades, mas, nomeadamente, estes 4 aspectos, do ponto de vista da Universidade Católica, se há ainda matéria que necessite de ser esclarecida ou se os argumentos utilizados são suficientes relativamente àquilo que são as limitações impostas pela CAI.
Finalmente, a questão da empregabilidade. Nós, enfim, é uma das condições da candidatura, as análises sobre a empregabilidade. Nomeadamente, este debate, saber se há ou não há médicos a mais. Aliás, a forma como o próprio parecer no final, nas conclusões, refere, eu que estava à procura da expressão exata utilizada, mas enfim, também não é relevante, mas há um conjunto de considerações muito relevantes relativamente a esta matéria. Ou seja, a agência acaba por se substituir ao Governo, que é, ou à tutela, que é quem tem a função regulatória relativamente a esta matéria, e não só o faz de forma clara, sendo um conjunto de considerações que têm a ver com esta empregabilidade e, sobretudo, com a profissão, mas depois dizendo que o documento, ou o parecer da Ordem dos Médicos, que eu não li, e, portanto, estou a falar completamente sem conhecimento, que o parecer da Ordem dos Médicos é contrário, e liminarmente contrário à criação do curso. Eu há pouco colocava a mesma questão, e o Sr. Deputado Luís Monteiro, aliás, acusava-me de ser contra a Ordem dos Médicos. Eu não sou contra as ordens. Eu acho que as ordens têm a sua função e a sua obrigação na regulação da profissão. Parece-me que é um pouco excessivo quando, em matérias que têm a ver com criação ou criação de um novo curso e formação de mais médicos, que a Ordem tenha um parecer com este peso na definição exatamente do número de vagas e da oferta, porque está a interferir em causa própria. Vou terminar, Sr. Presidente, em causa própria, e, portanto, tenho dúvidas que a Ordem seja completamente isenta e o seu parecer seja, ou deva ser tomado nesses termos, porque está a defender interesses do ponto de vista corporativos, do meu ponto de vista corporativos, e que não são seguramente os melhores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Deputado Luís Monteiro. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar os representantes da Universidade Católica, através da Sra. Reitora, agradecer a exposição inicial que fez, que foi muito clara e nos ajuda também a este debate. Nós já tivemos a oportunidade, como aqui foi dito, de ouvir o Dr. Alberto Amaral da A3ES, minutos antes desta audição. Temos vindo a seguir o processo, eu diria mais do ponto de vista até da comunicação social do que do ponto de vista processual em si. Obviamente que os documentos, alguns deles que foram aqui já falados, obviamente tivemos também a oportunidade de os ler, mas parece-me a mim importante colocar algumas questões, porque mais do que um processo administrativo, que também é, estamos perante uma ideia tanto da parte dos críticos da decisão da A3ES, como da parte da A3ES, que estamos perante um processo político, no sentido em que há uma decisão tomada que, alegadamente, não se baseia naquilo que é estritamente o que diz a lei e as competências da A3ES, e, portanto, é nessa situação, nomeadamente, imagino até que o grupo parlamentar do CDS e o deputado da Iniciativa Liberal tenham levantado a questão aqui nesta mesma comissão. E sobre isso, eu gostaria de perguntar à Sra. Reitora por que razão é que a Universidade Católica lançou até publicamente a criação do curso sem ter uma resposta da A3ES, ou seja, sem saber se a A3ES validava ou não, creditava ou não essa mesma oferta educativa. Qual a razão para haver um anúncio de um curso, sabendo que competia a uma agência de acreditação independente dizer se sim ou se não? Em segundo lugar, se acompanha as críticas aqui feitas à Ordem dos Médicos, nomeadamente da parte do seu deputado da Iniciativa Liberal, que diz que isto é o pior do corporativismo, ou agora do seu deputado do PSD, que, acompanhando o seu deputado da Iniciativa Liberal, diz que é uma posição corporativa e que não deve ser competência da Ordem dos Médicos emitir um conjunto de pareceres, nomeadamente sobre as matérias em apreço, sobre concretamente até sobre a capacidade de empregabilidade de médicos ou
a oferta desses mesmos médicos. Portanto, se a Sra. Reitora acompanha esta crítica de que a Ordem dos Médicos tem uma posição corporativista. E, por último, assumindo, obviamente, que da parte da Universidade Católica houve total isenção e nenhum interesse político na criação do curso de Medicina e, portanto, estão num processo, diria eu, administrativo com a A3S, com a entrega de novas informações ou das correções que a A3S assim entendeu, se acha positivo ou negativo esta espécie de lobby por parte de um grupo parlamentar e de um seu deputado único de criar na Comissão de Educação e Ciência um debate sobre um processo que está em curso e que, a nosso ver, parece que seria de todo o interesse da Universidade Católica ele estar isento de qualquer compromisso político, justamente porque assumimos, acho eu, que da parte da Reitoria da Universidade Católica o único interesse é estritamente científico e profissional e não um interesse político, se acha positivo ou se acha negativo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, pelo uso preciso do tempo, que ficou aquém daquele que tinha direito. E eu passava de imediato, aproveitando o tempo, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita, a quem dou desde já a palavra. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Reitora e demais equipa aqui presente, agradecer os esclarecimentos que já foram dados até esta fase e dizer que, bom, parece-nos daquilo que foi aqui colocado na exposição inicial que não foi propriamente relatado nada fora do comum em relação ao processo. Ou seja, há um processo que é iniciado para fazer a tentativa de acreditação de um curso, neste caso mestrado. Daquilo que a Sra. Reitora veio aqui dizer, exaustivamente apresentou o curso, até o divulgou, de certa maneira, nesta ocasião, mas, de facto, em relação à substância do processo que nos encontramos a analisar, nós não conseguimos ver que fosse apontado algo que fosse gritantemente fora daquilo que é qualquer processo que tenha ocorrido em sede da A3S. E, portanto, o que nós gostávamos de perceber é se, em comparação a outros casos, se efetivamente tem de ser assinalado algum tipo de comportamento diferente face ao número de pareceres, face àquilo que é a especificidade, face ao tipo de pedido, enfim, ao historial de análise de vários pedidos, de várias instituições públicas e privadas, e daquilo que nos cumpre observar, quer desta audição, quer da anterior, não vemos que haja aqui um padrão, ou melhor, a ruptura de um padrão, e que, portanto, haja aqui uma situação discrepante em relação àquilo que são os casos, até hoje, que têm sido apresentados nesta sede, com um maior pendor mediático. A outra questão que nós também gostaríamos de perceber é se foi apresentada algum tipo de queixa formal em relação a esta administração da A3S e em que é que consiste e a quem, ou se é apenas e só um processo de reclamação em sede própria, conforme tem decorrido o processo. Por fim, dizer que da parte do PCP, e nós dizemos isto com toda a franqueza e não podemos deixar de o dizer, nós consideramos que aquilo que é a questão do ensino da medicina, tendo em conta aquilo que é o valor estratégico para todos do Serviço Nacional de Saúde, nós temos nossa posição conhecida de sempre, de acharmos que deve ser um ensino público, que de facto isto deve acontecer, ainda assim, como é evidente, todos os esclarecimentos que nos puderem dar em relação a esta matéria, nós estaremos interessados em ouvi-los. Mas o que nos aqui parece é que está a haver uma pressão algo inusitada em relação a este caso em particular, e que nós não conseguimos alcançar efetivamente porquê. Há casos gravíssimos ao longo de anos em relação ao sistema de ensino superior, seja ele público, seja ele privado, casos gravíssimos que foram existindo de cursos com funcionamento
dúbio, para não dizer outras coisas piores, que foram sendo encerrados, que foram sendo abertos. De facto, na própria instituição, na Católica, houve cursos que foram sendo acreditados ao longo do tempo, outros que se calhar tiveram outras barreiras, e portanto isto parece-nos tudo que não é exatamente a questão fundamental que aqui está, é o processo em si, porque nos parece, até ver, não temos elementos que nos digam que ele não está a correr dentro da normalidade que é expectável neste tipo de situações, mas que de facto parece haver aqui, de alguma forma, algum interesse político em fazer acontecer este curso. E isto é que nós também não conseguimos compreender, mas isto já não cabe, se calhar, provavelmente direi eu, aqui à reitoria, caberá a quem quis trazer para a Comissão, desta forma, o assunto que estamos aqui a debater. Por isso, deixar-vos-ia apenas e só com estas considerações e aguardaremos todos os esclarecimentos que quiserem ainda prestar sobre o caso que aqui estamos a discutir hoje. Muito obrigada. A terceira deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, para concluir esta ronda. Não é para concluir, tem a palavra na sequência das outras intervenções dos grupos parlamentares, a senhora deputada Bebiana Cunha, do PAN. Tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar desde já para cumprimentar a Universidade Católica Portuguesa, na pessoa da Sra. Reitora e, obviamente, dos restantes membros que a acompanham. Nós já tivemos, da parte do PAN, já tivemos aqui a oportunidade na audição anterior de referir que este processo nos causa preocupação. E até aquilo que tem sido a atuação da A3ES também nos causa, de uma maneira mais geral, outras preocupações e perguntamos até se houve alguma atribuição por parte do Governo à A3ES da gestão territorial do ensino superior. Isto alegando nós que poderia haver aqui, de alguma forma, aquilo que referimos como uma ingerência. Isso são, de facto, aspectos que procuraremos também apurar de uma outra forma e aproveitaria aqui a presença da Universidade Católica e da Sra. Reitora para colocar algumas questões concretas relativamente a este processo. E o que nós gostaríamos desde já de saber é se a Universidade Católica teve recusas similares noutros mestrados ou até licenciaturas e se sim, se conseguiram ser depois revertidas, ou seja, se conseguiram depois ter o parecer, uma resposta positiva por parte da A3ES. E falo inclusivamente ligada a licenciaturas ou mestrados ligados às áreas da medicina ou das biomédicas, até porque a senhora Reitora também referiu a extensa oferta que a Universidade Católica dispõe nestas mesmas áreas. E se, no caso de ter havido recusas, se em algum deles houve o argumento de haver profissionais a mais já no mercado, ou se este de facto é um argumento que só aqui surge. E também, aproveitando aquilo que foi a audição anterior e aquilo que a senhora Reitora aqui já disse, nomeadamente aos métodos, às estratégias aqui também utilizadas no que diz respeito à PBL e à própria valorização do portfólio, que em particular ao PAN nos parece bastante positivo. Gostaríamos de saber se a Universidade Católica considera que estes aspectos foram valorizados ou se foram desvalorizados. E, portanto, ficaria por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Bebiana Cunha do PAN. Agora, sim, aqui é a parte final desta primeira ronda de perguntas dos grupos parlamentares e do Sr. Deputado Único. Eu dava desde já a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar a Sra. Reitora da Universidade Católica e os seus colegas e quero pedir desculpa ter entrado e saído da sala, mas isto tem estado uma manhã com requisitos de ubiquidade fortes. Gostava de começar por esclarecer que a nossa preocupação não foi e não é com as decisões individuais que a A3ES faz sobre pedidos de acreditação
de ciclos de estudo em qualquer momento. A nossa preocupação é com a definição das competências e das fronteiras dessas competências e com o funcionamento da A3ES, na medida em que, se a A3ES funcionar bem e funcionar dentro das competências, os problemas que possa existir entre instituições de ensino superior que se sintam prejudicadas com uma determinada decisão será dirimida entre a agência e essa instituição de crédito, não é matéria para o Parlamento. Já o facto que se estabeleceu aqui antes de que há dúvidas sobre se o entendimento atual da agência sobre as suas competências é o correto, isso sim preocupa-nos, isso tem-nos trazido aqui. Portanto, se a agência funcionasse bem, não estaríamos aqui a tratar do caso concreto do curso de mestrado integrado de Medicina, porque não levantaria dúvidas do ponto de vista formal que nos levantou, que nos levou a requerer a presença aqui do Presidente da A3ES e não a presença da Sra. Reitora. Mas já que aqui está, aproveito-lhe para perguntar 2 ou 3 questões que nos parecem importantes. Em primeiro lugar, soubemos, nesta audição anterior, e penso que já tinha sido público, que a Universidade Católica irá ressubmeter o projeto para acreditação deste mestrado, acolhendo, imagino, boa parte das recomendações que levaram à não acreditação na tentativa anterior, e a pergunta que lhe faço, porque é importante para perceber a forma como a A3ES entende as suas competências, é se acha que a resolução e a correção das questões que estão na vossa domínio de influência, conteúdo do curso, dos docentes, das instalações, da investigação científica, tudo o que foi apontado como problemas de conteúdo e técnico do curso, se isso fosse corrigido na integralidade, se os problemas que não estão no vosso controle, nomeadamente o excesso de médicos, ou a falta de internatos, ou a existência do discurso em Lisboa, etc., etc., se seriam suficientes essa correção das melhorias que são sugeridas, se seria suficiente para merecer uma acreditação, se isso lhes foi dado a entender que isso seria assim ou não. Porque se não for e se mantiver uma decisão de não acreditação baseada em temas que extravasam o universo da acreditação e da avaliação, então estamos perante o tal caso de um entendimento de competências por parte da Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior, muito para além daquilo que devia ser, portanto, não seria apenas uma agência de acreditação, seria um autêntico regulador, matéria que, de facto, não lhe compete. E queria também perguntar, um bocadinho em linha do que a deputada Viviana Cunha também perguntou há pouco, como é que foi tratado, avaliado, visto e se calhar até aprofundado os temas do Problem-Based Learning e, sobretudo, os temas da valorização do portfólio, que me parece, no caso do ensino da medicina em Portugal, podia ser uma inovação que levaria, inclusive, outros cursos e outras instituições de ensino superior a evoluir em sentido similar, que muito beneficiaria a qualidade da medicina depois praticada no terreno. E, finalmente, gostava de perguntar se nos vossos relacionamentos com a Agência para a Acreditação e Avaliação do Ensino Superior, se alguma vez sentiram que havia preconceitos, seja contra o ensino privado, seja contra o ensino privado de natureza religiosa, seja contra as ofertas pedagógicas no domínio da medicina em particular, portanto, ou seja, se acham que há aqui um tratamento de alguma forma que à partida estava minado, e do lado inverso, se vocês foram de facto responsáveis por esta mediatização tão forte, que foi a única que me chegou aos ouvidos ao ponto de querer ouvir a agência, mediatização essa que pode ser entendida como uma forma de pressão para obter uma determinada decisão. Gostava que fosse honesta relativamente a este ponto, porque de facto não houve nenhuma outra decisão da agência que tivesse tanta repercussão pública como esta. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Retomávamos agora a iniciativa, colocando em 3 minutos o conjunto de questões que entender o partido requerente desta audição, e eu dou por isso a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, 3 minutos. De tudo aquilo que aqui ouvimos, eu, enquanto representante do grupo parlamentar do CDS, não sei, não tenho que saber, nem devo intrometer-me nas avaliações técnicas sobre o curso ou sobre a sua estrutura curricular. Para isso, de facto, existe, e muito bem, a A3E, e esta devia ser exclusivamente a sua função.
E se tivesse sido, de facto, não estaríamos a ter esta audição. E esse é que é o ponto, senhores deputados. Nós só estamos aqui hoje, pelo menos no entendimento do CDS, mas os senhores deputados aprovaram um requerimento, portanto, de alguma forma terão concordado. Só estamos aqui exatamente porque houve um extravasar das competências técnicas da A3E para o campo, para o domínio daquilo que é uma decisão de política com, a nosso entendimento, é obviamente contestável, fundamentações ideológicas. Porque senão não estaríamos aqui. E é isso que a nós, no CDS, nos convoca aqui. Não é se é o curso A, se é o curso B, é porque houve um desempenho da A3E que nos mereceu esta avaliação e é por isso que quisemos ouvir as partes. Vamos lá ver. E porquê é que eu digo isto? Porque basear a decisão dizendo que não pode haver uma oferta do curso de Medicina na região de Lisboa, porque já existem outras duas, e isso traz problemas eventuais quer de empregabilidade, quer de concorrência. Eu gostaria de saber se esta mesma apreciação é feita em todos os outros cursos. Quantos cursos de Direito é que há na região de Lisboa por diversas instituições? Coloca-se essa questão quando os cursos são acreditados ou é uma coisa exclusivamente neste caso em concreto? Mais ainda, é incumbência da A3E desenhar a rede? É porque se é, eu de facto não sabia e não consta da lei. Dizer que há médicos que cheguem e que o problema está no internato, eu gostava de saber como é que isto se concilia com o grupo de trabalho que o Governo criou para poder atrair estudantes estrangeiros de medicina e abrir as nossas universidades públicas de medicina a lecionar a alunos estrangeiros. Porque, afinal, se há médicos que cheguem e nós não sabemos sequer onde é que os vamos pôr no internato, como é que ainda vamos ter o Governo a querer atrair mais médicos, alunos estrangeiros para as nossas universidades? A não ser que o Governo tenha, de facto, um problema gravíssimo de financiamento do ensino superior e isto seja uma maneira muito simpática de ir buscar as propinas, mas então coordene-se o assunto. Para mim, realmente resolvia-se se, como comecei, se a A3E se limitasse a fazer o seu papel, muito importante, limitasse não é no sentido de resolução, é se circunscrevesse a fazer o seu papel de avaliação técnica e de acreditação dos cursos e não tentasse, com todo o conhecimento que o atual Sr. Presidente tem, cair na tentação de fazer política pública que não lhe cabe, até porque entra em litígio com o próprio Governo. E, portanto, só para esclarecer, e também para esclarecer a Sra. Reitora, é só por esta razão que aqui estamos hoje. Porque no entendimento do CDS, volto a dizer, houve um extravasar daquilo que seria a competência estrita da A3E. Pergunto-lhe se concorda que a decisão tem um cariz, ou que os pareceres, melhor dito, têm um cariz mais do que técnico. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela precisão no uso do tempo. Para concluir esta audição, eu devolvi a palavra à Universidade Católica Portuguesa, na pessoa da Sra. Reitora Isabel Real. Muito obrigada. Bem, primeiro começo por agradeço as perguntas que foram feitas. Um processo de avaliação para verificação dos requisitos previstos na lei é sempre um processo dialogado. E devo dizer que não há nenhuma comissão de avaliação que, num processo destes, indique em absoluto que todos os princípios, todas as disciplinas, tudo aquilo que é apresentado pela instituição proponente está absolutamente de acordo com a visão daquilo que são os elementos da CAI. E porquê? Porque, como académicos, o princípio do diálogo e da diferença faz parte do processo de avaliação e do processo crítico de avaliação. Muitos dos senhores deputados são também professores universitários e sabem que isso é verdade. O que não significa negar a acreditação, significa recomendações técnicas. E, portanto, são essas algumas recomendações técnicas que, de facto, o curso acabou por ter, nomeadamente relativamente à disciplina de portfólio, que foi considerada porventura, demasiado inovadora relativamente àquilo que era a prática e, portanto, foram recomendadas algumas alterações. E relativamente ao PBL, que, apesar de ser o modelo dominante em duas universidades, nomeadamente no Minho e no Algarve, não é ainda o padrão normativo do ensino da medicina em Portugal. Mas isto estamos dentro do diálogo e do debate académico. A resposta que a Católica faz nesta nova submissão, mantendo não só o propósito, como a linha académica estruturante do curso, acaba por dialogar com alguns destes pressupostos. Dois pontos que não são de todo verdade e que foram
sediciosamente indicados na comunicação social, e já falarei sobre isso, tem a ver com a questão da hora de contacto com os doentes. Como se o curso não tivesse horas de contacto suficientes, à margem daquilo que é a prática nos cursos atualmente em vigor nas universidades portuguesas. Não é verdade. Os estudantes têm, a partir do terceiro ano, 120 horas para contacto com os pacientes. No quarto e no quinto ano têm rotações clínicas, durante as quais estão dedicadas 1.632 horas ao contacto com pacientes. No sexto ano há um estágio que representa 540 horas de trabalho e antes deste período, há também as consultas simuladas no primeiro e no segundo ano, onde há contacto com pacientes. Ou seja, no total, os estudantes terão 2.292 horas de contacto com pacientes. É falso, portanto, a ausência de contacto clínico fora daquilo que são as boas práticas do ensino da medicina a nível nacional e internacional. Relativamente aos docentes, dizer também que a proposta cumpre todos os requisitos, 170 docentes contratados, dos quais 90,6 ETIs, 77,3% de docentes em tempo integral, 84,4% com o grau de doutor, 92,7 ETIs especialistas de reconhecida experiência e competência profissional. Portanto, responde àquilo que são os requisitos da lei. Isto é muito técnico, mas apenas para indicar que responde aos requisitos. Quais são os dois argumentos fundamentais e apresentados como fundamentais pela A3ES? E essas razões fundamentais extravasam claramente a verificação dos requisitos para funcionamento do curso. O primeiro é de caráter regulatório e tem a ver com a existência de, portanto, com o artigo 4A, como indicava o Sr. Deputado Leite Ramos, o artigo 4A da Lei de Graus e Diplomas, com a argumentação de que este seria um curso adicional numa área onde existiam já 2 cursos e que a aprovação deste curso, está escrito expressamente, seria deletéria para os 2 cursos existentes. Isto é claramente uma afirmação de caráter regulatório que não cabe à A3ES e extravasa as suas competências. Segundo ponto, o excesso, a dimensão excessiva, ou melhor, o aumento excessivo da formação de médicos. Estamos a falar de 100 novos estudantes por ano. Nós estamos a falar de 1.000, estamos a falar de 100 novos graduados, digamos. A dimensão excessiva da formação que iria contribuir para a proletarização, mas, sobretudo, a dificuldade no acesso ao internato clínico. E devo dizer que este é um ponto crucial, porque nem a Católica, nem qualquer universidade pública pode garantir que os seus graduados têm acesso ao internato clínico, porque esse processo é um processo que é gerido pela Autoridade de Saúde, há um exame prévio, a este exame se podem candidatar não só os graduados das faculdades de medicina portuguesas, mas da União Europeia, aliás, muitos candidatos não portugueses, além de todos aqueles estudantes portugueses que vão para a República Checa, para a Espanha, para outros espaços e que voltam e que se candidatam. Portanto, é um argumento falacioso, muito repetido pela Ordem dos Médicos e, portanto, que extravasa também claramente todos os tais parâmetros e os requisitos que precedem a avaliação de um curso nos termos da legislação atual. E, portanto, sendo estes os dois argumentos fundamentais, nós estamos a falar claramente no extravasar das competências da agência. A questão do franchising, eu gostava de a referenciar, porque este é um termo perverso. Um dos pontos centrais de qualquer processo de acreditação é o benchmark internacional. Em qualquer curso, não é só em medicina, em qualquer outro, portanto, demonstrar que o currículo apresentado está dentro daquilo que são os parâmetros que já foi testado noutro espaço da Portugal ou da União Europeia. Aquilo através desta parceria com Maastricht, nós estamos a aumentar a capacitação, a aumentar o conhecimento, já que se trata de uma universidade que foi pioneira
na apresentação do modelo de PBL e, basicamente, o contacto e o acordo com Maastricht está muito centrado na capacitação do corpo docente que vai lecionar em modelo, na metodologia Problem-Based Learning. Não se trata de uma mimetização automática do currículo, como diz a Ordem dos Médicos, mas de uma adaptação ao contexto nacional, de acordo com a metodologia PBL e seguindo os melhores padrões internacionais. Portanto, nós não podemos, por um lado, dizer que temos que fazer benchmark internacional e depois, quando fazemos, falar no modelo de franchise. Gostava também de esclarecer a questão da comunicação e, no fundo, do buzz mediático em torno do curso. Se os senhores deputados verificarem, a Católica não comunicou a existência do curso, ou que estava a estudar o curso, ou que estava preparada para iniciar um processo de acreditação. As notícias surgem nos média e a Católica reage, em primeiro lugar, em 2016, a minha antecessora no cargo confirmou que, de facto, depois de uma notícia saída no Expresso, que de facto a Universidade Católica estava a estudar a possibilidade de criação do novo curso de Medicina, sem prazos nem qualquer horizonte, mas confirmou face àquilo que foram as notícias que saíram na imprensa. E depois há um conjunto de notícias que vão saindo em momentos pontuais, não são da responsabilidade da Universidade, porque a Universidade reage às notícias, inclusivamente a notícia que sai no verão de 2018, de 2019, com dados sobre o parecer da Ordem dos Médicos, que não era público, com comentários da Ordem, a que a Universidade depois reage para esclarecer pontos que são levantados nessa notícia. Portanto, a Universidade não lança o comunicado relativamente ao curso para o mercado, não divulga, não faz pressão nem lobby político. Nós acreditamos no funcionamento das instituições. Infelizmente, há outros que, porventura, não entendem o mesmo, por isso as notícias que surgiram na imprensa são notícias, aliás, bastante negativas para a Universidade e para o processo. Portanto, não são de todo da nossa responsabilidade. Os senhores deputados perguntavam também, em termos de comparabilidade, se têm exemplos de processos que, com pareceres negativos, acabaram por ter validação positiva da A3ES. Sim, eu não vou falar de processos de outras universidades, porque não é academicamente curial, mas falarei de um processo da Universidade Católica, que, pelo contrário, teve um parecer positivo da CAI, o caso do doutoramento em enfermagem, e que foi negado pelo Conselho de Administração. Relativamente às questões técnicas, não sei se o professor António Medina Almeida gostaria de dizer mais alguma coisa sobre o contacto clínico e sobre os estágios. Pode usar a palavra, Sr. Professor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado, Sra. Reitora. Eu queria muito brevemente, primeiro, reforçar este esclarecimento que a Sra. Reitora disse em relação aos estágios clínicos. Os nossos alunos têm um programa de estágios clínicos muito intensivos, muito mais intensivo do que o estágio clínico tradicional, no qual, não sei se já alguma vez tiveram a oportunidade de presenciar, temos cerca de 10 alunos por equipa médica nos hospitais e, como devem imaginar, um grupo de 10 alunos atrás de um médico tem uma capacidade de observação muito limitada. No nosso curso vamos ter 1 a 2 alunos por equipa, permitindo a oportunidade de uma integração total na equipa. E isto ocorre ao longo de 2 anos e meio, não 6 meses. Todos os estágios clínicos têm isto, para além do contacto clínico que terão no 2º e 3º ano na iniciação à clínica. Também acho que é importante salientar que o nosso hospital universitário, no projeto, é o Hospital da Luz. O Hospital da Luz tem agora 400 camas, tem um centro de simulação com tecnologia topo de gama a nível mundial, aqui em Lisboa, e para além de ser um hospital com capacidade instalada tanto a nível científico como de instalações para ser um hospital universitário, também dispõe de uma rede de hospitais e de centros de saúde onde os alunos terão acesso e onde haverá estágio. Portanto, haverá não só um hospital de elevada qualidade, como uma grande variedade de centros clínicos onde os alunos terão exposição a uma clínica abundante. E só para terminar, é verdade que na nossa nova proposta nós adaptámos e integramos muitas das sugestões, muitas delas, devo dizer, positivas e valorizativas do nosso projeto, tanto da agência como da Ordem dos Médicos, mas também acho que é muito importante salientar
que, como dizia a própria Comissão de Avaliação, todas estas questões seriam superáveis. Portanto, nenhuma das questões que nós tivemos que corrigir seriam razão para uma não aprovação do curso. Muito obrigado pelos esclarecimentos que deram às questões que aqui foram conjuntamente colocadas pelos grupos parlamentares respectivos e pelo seu deputado único. Resta-me, em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, agradecer a vossa presença, na pessoa da Sra. Professora doutora Isabel Gil. Há pouco troquei-lhe o nome e disse Isabel Real, mas realmente é Isabel Gil. Agradecer ao Sr. Professor Dr. Miguel Ataíde Marques, Vice-Reitor, e ao Sr. Professor Dr. António Medina de Almeida. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui prestados e eu diria que até à próxima. Eu volto só uma notazinha para recordar os senhores deputados que a sessão continua, só um minutinho de suspensão para a saída dos nossos convidados.